A sala da assistente social parecia mais um interrogatório do que um escritório. As paredes tinham uma tinta gasta de um verde pálido que não trazia qualquer conforto, e o cheiro a papel velho e café morno sufocava-me. Sentei-me na cadeira de plástico, com as mãos suadas a apertar as de Sofia. Ela estava ali, idêntica a mim, mas vestida com uma simplicidade que contrastava com a minha roupa cara. Uma das que a Marta tinha escolhido, claro. As costuras daquele vestido eram apertadas e sentia a pressão no meu peito, dificultando a respiração. Era como se o ar estivesse tão pesado quanto o silêncio que se instalara. Olhei para as Winters, a assistente social, que ajustava os óculos na ponta do nariz, folheando um dossiê amarelado, e depois para o meu pai, Pedro, que parecia deslocado, irritado até, no seu fato caro. Ao lado dele, o João e a Sara, os pais da Sofia, abraçavam-se, parecendo mais perdidos do que nós, as miúdas. Gêmeas. A palavra pairava no ar, tão surreal, tão assustadora, tão maravilhosa. Como é que chegamos a isto? Lembro-me do dia em que tudo começou, se bem que não tenho a certeza absoluta da data. Acho que foi um sábado, o meu aniversário. Fazia 10 anos. O meu pai, Pedro, tinha prometido levar-me ao Parque Central, mas claro, uma reunião de última hora surgiu. A Marta, a minha ama, disse-me que ele tinha deixado mais um envelope. Outro vale de compras para uma loja chique, mais uma desculpa. Colecionava aqueles vales numa gaveta, ao lado de bilhetes que nunca tinham sido usados, de passeios que nunca aconteceram. Naquele sábado, enquanto o carro da Marta deslizava pela Alameda da Liberdade, agarrei a pulseira caríssima que o meu pai me tinha dado de presente. Trocava-a por 5 minutos da sua atenção. Naquele momento, não importava nada do que era material. Eu só queria ser vista. A Marta falava sobre as flores da primavera e os nomes científicos, mas eu não ouvia. Eu via as famílias a passear, as crianças a correr, a rir, e sentia o meu peito oco, aquele vazio familiar. Quer dar um passeio de barco, menina Ana? A voz da Marta tirou-me dos meus pensamentos. Encolhi os ombros. Tanto faz. E lá estava eu, a ver os cisnes no lago, sentada num banco, enquanto a Marta ia comprar uma água. Era tudo tão normal. E eu sentia-me tão estranha, tão fora do lugar. Aquela felicidade genuína nas caras dos miúdos à minha volta, a forma como os pais lhes tiravam fotos. Era uma felicidade que eu não conhecia. Foi então que a vi. Uma miúda com um vestido azul simples, a andar com os pais à beira do lago. Algo nela chamou a minha atenção, a forma como sorria, o formato do rosto. Senti-me puxada, como se um ímã me arrastasse. Ela agachou-se para atirar migalhas de pão aos patos, a rir. E quando ela levantou os olhos, os nossos olhares encontraram-se. Era como olhar para um espelho, só que o meu cabelo estava sempre mais arrumado, e o dela parecia selvagem, cheio de vida. Levantei-me e andei até ela, ignorando a Marta na fila. Ficamos ali, de frente uma para a outra, em silêncio, a estudarmos-nos. Mesma altura, mesmo rosto, mesmos olhos castanhos, mesmo nariz pequeno. Tu, comecei eu sem saber o que dizer. Pareces-te comigo, Sofia terminou, com o mesmo espanto na voz. Um grupo de ciclistas passou entre nós, quebrando o momento. Eu dei uma olhadela para trás, onde a Marta ainda esperava na fila da água. O meu nome é Ana, disse, estendendo a mão, como tinha aprendido a fazer com os amigos do meu pai. Eu sou Sofia. Ela ignorou a minha mão estendida e de repente abraçou-me. Senti os meus músculos enrijecerem por um segundo e depois relaxei. Os pais da Sofia, João e Sara, aproximaram-se preocupados com o seu desaparecimento. Sofia, não te vás embora assim sem avisar. A voz da Sara morreu quando ela nos viu juntas. Oh, meu Deus! Exclamou Sara. O João piscou os olhos várias vezes, como se não acreditasse no que lhe estava a ver. São idênticas.
Sara completou, em choque. A Marta voltou com a água e congelou também, ao ver a cena. Menina Ana, nós sorrimos, como se partilhássemos um segredo. Podemos falar um pouco? Perguntei, surpreendendo-me com a minha própria iniciativa. Sentadas à beira do lago, com os pés a balançar na água, descobrimos que tínhamos o mesmo aniversário, que fazíamos 10 anos naquele mesmo dia. Enquanto os adultos conversavam, tentando entender a coincidência, falávamos como se nos conhecêssemos há anos. Então, o teu pai é empresário? Sofia perguntou, atirando uma pedrinha à água. Sim, mas nunca está em casa. Atirei uma pedra também. E tu, não vais mais à escola? Não, desde que o meu pai perdeu o emprego. Sofia encolheu os ombros. Mas ele acabou de arranjar um novo. Olhei para o João e para a Sara. Pareciam cansados, com roupas simples, mas sorriam o tempo todo. E o pai da Sofia não parava de a olhar, como se quisesse ter certeza de que ela estava feliz. A tua casa deve ser incrível, Sofia comentou, seguindo o meu olhar até a Marta, que usava roupas elegantes. É grande e vazia. Suspirei. O teu apartamento deve ser barulhento. É pequeno, mas nunca silencioso. Sofia sorriu. Por um momento, ficamos em silêncio, cada uma a pensar na vida da outra. Foi a Sofia quem falou primeiro, baixando a voz. E se trocássemos? Fiz uma careta. Como assim? Só por hoje. Eu vou com a tua ama para a tua casa. Tu vais com os meus pais para o meu apartamento. Eles vão reparar. Ela abanou a cabeça. Não, se trocarmos de roupa. Olha, até o nosso cabelo é parecido. O teu é só mais arrumadinho. Olhei para a Marta, que conversava distraidamente com os pais da Sofia. A ideia era maluca, impossível e estranhamente tentadora. Por que queres fazer isto? Perguntei. Sofia encolheu os ombros. Quero saber como é viver numa casa grande. Depois, mais a sério. E tu não queres saber como é ter alguém que te dê atenção de verdade? O comentário atingiu-me em cheio. Como é que Sofia sabia exatamente o que eu sentia? E se correr mal? É só por um dia. Voltamos aqui amanhã e trocamos de novo. Sofia sorriu confiante. Ninguém vai descobrir. Hesitei. Era loucura. Era arriscado. Era exatamente o que eu queria. Está bem. Corremos para a casa de banho pública do parque. Eu vesti o vestido azul simples da Sofia e ela vestiu as minhas roupas caras. Trocamos até os sapatos. Olhamos para nós mesmas no espelho, a arrumar o cabelo para parecer exatamente uma com a outra. Tens de sorrir mais, Sofia instruiu. Eu estou sempre a sorrir, disse sem pensar. E tu tens de dizer por favor e com licença o tempo todo, eu disse. A Marta repara nisso. Quando saímos, os adultos já nos esperavam perto de uma fonte. Hora de ir, Sofia, Sara chamou, estendendo a mão. Marta verificou o relógio. Menina Ana, temos de ir. O seu pai ligou a perguntar se gostou do presente. Nós trocamos um último olhar cúmplice. Fui até a Sara e ao João com o coração a bater forte enquanto a mulher me pegava na mão. Sofia foi ter com a Marta, mantendo a postura direita que me tinha visto usar. Ninguém reparou na troca. Enquanto nos afastávamos em direções opostas, cada uma olhou para trás uma última vez, nervosas e excitadas com a aventura que acabava de começar. O carro da Marta deslizou pelo portão automático da mansão Parker, em Cascais. Sofia resistiu à vontade de colar o rosto na janela. Tentou imitar a expressão indiferente que eu usava. Chegamos, menina Ana, Marta anunciou, estacionando o carro. Sofia saiu e olhou para a casa. 3 andares de tijolo claro, janelas enormes, um jardim que parecia saído de uma revista. Engoliu em seco. Como é que alguém podia viver num lugar como aquele e não sorrir o tempo todo? O seu pai ligou de novo, disse que tentará chegar para o jantar. Marta abriu a porta principal, segurando-a para Sofia entrar.
O hall de entrada era maior que todo o apartamento Thompson, em Campo de Ourique. Um lustre de cristal pendia do teto alto, projetando reflexos coloridos no chão de mármore. Uma escadaria larga levava ao segundo andar, o corrimão tão polido que brilhava. Quer um lanche antes do jantar? Marta perguntou. Sofia queria explorar cada canto daquela casa incrível, mas lembrou-se de que tinha de agir como eu. Não, obrigada. Vou para o meu quarto. Marta assentiu sem surpresa. Chamo-a quando o jantar estiver pronto. Sofia subiu as escadas devagar, a perguntar-se qual seria o meu quarto. No corredor do segundo andar, contou 6 portas. Qual seria a certa? Parou em frente à terceira, hesitou e depois abriu-a. Acertou na primeira tentativa. Era o quarto de uma princesa. Paredes rosas suaves, uma cama de casal com dossel, uma estante cheia de livros, uma televisão enorme na parede. No outro extremo do quarto, uma porta levava a uma casa de banho privativa. O closet era do tamanho da cozinha da família Thompson. Sofia mal podia acreditar. Fechou a porta e fez o que mais queria fazer. Saltou para a cama. O colchão era tão macio que ela se afundou nele, a rir. Rolou de um lado para o outro, sentindo os lençóis macios na pele. Depois explorou cada gaveta, cada prateleira. Encontrou brinquedos ainda nas caixas, jogos de tabuleiro selados, livros que pareciam nunca ter sido abertos. Numa cômoda, descobriu um tablet e um computador, ambos de última geração. No closet, as roupas ainda tinham etiquetas, sapatos de todos os tipos. Sofia experimentou um par de botas de couro macio, depois um chapéu de palha, depois um casaco que parecia feito de nuvens. É como uma loja, sussurrou para si mesma. Voltou ao quarto e ligou a televisão. Navegou pelos canais até encontrar desenhos animados. Sentou-se na cama, rodeada de almofadas macias, e por um momento sentiu-se como uma princesa num castelo encantado. O apartamento do João e da Sara, num prédio antigo em Campo de Ourique, era no 4º andar, sem elevador. Subi os degraus gastos atrás do João e da Sara, tentando esconder a minha surpresa com a escada estreita e o corredor escuro. Lar doce lar, João anunciou, abrindo a porta. Entrei, piscando para os meus olhos se ajustarem à penumbra. O apartamento inteiro cabia na minha sala de jantar lá em casa. A cozinha era só um canto, separada por um balcão. Uma porta entreaberta revelava o único quarto. Não havia corredor, não havia espaço para um. Sofia, querida, podes pôr a mesa enquanto começa o jantar? Sara perguntou, abrindo o frigorífico pequeno. Congelei. Eu não sabia onde estavam os pratos. Não sabia o que fazer. João notou a minha hesitação e sorriu. Acho que a nossa princesa está cansada do passeio. Eu ponho a mesa hoje. Sara afagou o meu cabelo enquanto passava. Vai descansar um pouco, querida. Eu chamo-te quando estiver pronto. Assenti, grata pela fuga. Olhei à volta, a perguntar-me onde a Sofia dormia. Não havia outro quarto. O teu cantinho está pronto, como sempre, João disse, apontando para o sofá da sala. Aproximei-me. Havia um cobertor dobrado e uma almofada no sofá. Uma caixa de plástico ao lado continha o que pareciam ser os pertences da Sofia. Sentei-me no sofá, sentindo a diferença da minha cama em casa. Era firme, um pouco desconfortável. No entanto, o cobertor, embora gasto, era limpo e cheirava a amaciador. Abri a caixa da Sofia, sentindo-me um pouco intrusa. Dentro, encontrei alguns brinquedos. 2 livros bem usados, um caderno com desenhos e uma boneca de trapos com um braço remendado. Peguei na boneca com cuidado. Parecia ter sido muito amada. Às 7 da noite, Marta chamou a Sofia para o jantar. A sala de jantar tinha uma mesa para 12. Sofia sentou-se numa ponta e um prato foi posto à sua frente. Salada,
filé mignon, puré de batata, tudo perfeitamente arranjado. O seu pai ligou de novo. Não vai conseguir chegar a tempo. Marta serviu sumo num copo de cristal. Disse para não esperar. Sofia sentiu uma pontada de desilusão, mesmo que não fosse o seu próprio pai. Como é que a Ana aguentava aquilo todos os dias? Onde é que vai jantar? Perguntou, olhando para o espaço vazio à sua frente. Na cozinha, como sempre, menina. Marta saiu deixando Sofia sozinha na enorme mesa. O único som era o tic-tac de um relógio antigo, tão diferente da barulhenta cozinha Thompson, onde todos falavam ao mesmo tempo. Ela comeu devagar, tentando saborear a comida deliciosa, mas o silêncio começou a incomodá-la. Começou a falar até com o seu próprio reflexo no tampo polido da mesa, só para ouvir uma voz humana. Quando acabou, Marta retirou o prato e ofereceu a sobremesa. Sofia escolheu gelado e, mais uma vez, ficou sozinha. A excitação inicial começava a dar lugar a uma sensação estranha. Tudo ali era perfeito, mas algo importante faltava. Sofia, o jantar está pronto? Sara chamou da cozinha. Fui para a mesa pequena, onde apenas 3 lugares estavam postos, tão próximos que os cotovelos se tocavam. João já estava sentado, e Sara trouxe uma panela fumegante. Esparguete com molho de tomate hoje à noite. Não é muito, mas Sara serviu uma porção generosa no meu prato. É o melhor esparguete do mundo. João completou com um sorriso. A tua mãe é uma cozinheira e tanto. Sara corou. Parem com isso. É só esparguete. Olhei para o meu prato. Em casa, tinha pratos elaborados feitos por um chefe, mas nunca nada era servido com tanto amor. Experimentei uma garfada. É muito bom, disse baixinho. Só muito bom? João fingiu indignação. É extraordinário. Chefes do mundo todo imploram pela receita secreta da tua mãe. Sara riu. A receita secreta é uma lata de molho de supermercado e muito amor. Senti um calor no peito. Nós os 3 comemos juntos, a conversar o tempo todo. João contava piadas bobas que faziam a Sara revirar os olhos, mas sempre sorrir depois. Falavam sobre o dia, sobre o novo emprego, sobre planos para o futuro. E, o mais surpreendente, pediam a minha opinião. Ouviam o que eu dizia e respondiam. E tu, Sofia, o que achaste do parque hoje? Sara perguntou. Pensei por um momento. Foi o melhor dia que já tive. Não estava a mentir. Pausa para um momento de reflexão da Ana. Comentário pessoal. Espera um pouco. Preciso de parar aqui e dizer algo. Toda esta situação, a troca, as casas, as famílias, era completamente absurda, não era? Quero dizer, uma miúda rica e uma miúda pobre que se parecem e que decidem trocar de lugar. Na minha realidade, em Cascais, diríamos que isso é coisa de filme. Uma daquelas histórias inventadas para nos fazer sentir bem. Mas, e se não fosse? E se fosse real? A verdade é que, naquele momento, estar na casa da Sofia, com aqueles pais, sentia-me mais verdadeira do que alguma vez me senti na minha própria casa. Era uma autenticidade crua, desafiadora, que me puxava para fora da bolha de vidro onde eu vivia. Não sabia se era coragem, ou pura inocência, ou desespero. Talvez tudo junto. Não faço ideia. De qualquer forma, a história não acaba aqui, e o absurdo só estava a começar a fazer sentido. Voltando à nossa saga. Na mansão, Sofia explorou o resto da casa. Havia uma sala de música com um piano de cauda, uma biblioteca com estantes do chão ao teto, até uma sala de cinema privada. Ela ligou o sistema de som na sala principal e dançou sozinha, a rodopiar pelos quartos vazios, a experimentar todos os sofás e poltronas. Havia tanto espaço e tantas coisas bonitas, mas ninguém para partilhá-las. Às 9, Marta apareceu. Hora do banho, menina Ana. A casa de banho era um sonho, com uma banheira grande o suficiente para nadar.
Marta preparou o banho, adicionando sais perfumados à água. Precisa de ajuda? Perguntou. Não, obrigada, Sofia respondeu rapidamente. Ela queria estar sozinha e desfrutar da banheira que parecia uma piscina. Quando Marta saiu, Sofia afundou-se na água quente a brincar com as bolhas. Em casa, tomava duches rápidos para economizar água. Aquilo era um verdadeiro luxo. Mas, depois de 20 minutos, o encanto começou a desvanecer. A água estava a ficar fria, e o silêncio da casa parecia infiltrar-se pelas paredes. Sofia sentiu algo que nunca tinha sentido antes: solidão. Uma verdadeira e avassaladora solidão. Na sala dos Thompson, pequena e cheia, eu ajudei a tirar a mesa. A cozinha não tinha máquina de lavar louça, então Sara lavava enquanto João secava. Deram-me uma esponja para limpar a mesa. É a tua vez de escolher o jogo hoje à noite, João disse a guardar o último prato. Eu não sabia do que ele estava a falar. Que jogo? Noite de jogos de sexta-feira, lembras-te? João apontou para uma pilha de caixas gastas numa prateleira. Mas se estiveres muito cansada, podemos só ver televisão. Não, um jogo parece-me bem. Escolhemos um jogo de tabuleiro. As regras eram simples, mas a diversão estava nas interações. João trapaceava de propósito só para fazer a Sara fingir indignação. Ambos me deixavam ganhar algumas rondas, mas não todas. Havia uma competição genuína. Quando o jogo acabou, Sara fez chocolate quente para todos. Sentamo-nos no sofá, apertados, a ver um programa de comédia na televisão pequena. Dei por mim a rir de verdade, sem forçar. Gosto do teu cabelo hoje, Sara comentou, passando os dedos pelas minhas madeixas. Está diferente. Bonito. Tensionei-me com medo de ser descoberta, mas Sara apenas sorriu e continuou a acariciar o meu cabelo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um momento na vida da Ana, totalmente meu. Às vezes, quando a Sara me penteava, eu pensava na minha mãe, na maneira como ela me contava histórias antes de dormir, e eu sentia o cheiro do seu perfume. A Sara não cheirava ao perfume francês da minha mãe. Cheirava a tecido fresco e a comida caseira, a conforto. Mas o toque era o mesmo. Lembrava-me do dia em que a minha mãe morreu, quando eu tinha 5 anos. Tudo ficou frio, silencioso. E o meu pai fechou-se no trabalho. A Marta apareceu e era boa, atenciosa, mas nunca mais houve aquele toque. Aquele toque que te diz que és amada, que não estás sozinha. Por isso, ali no sofá da Sofia, enquanto a Sara penteava o meu cabelo, fechei os olhos e imaginei que era minha mãe. E senti uma dor doce, uma saudade do que eu nunca tive, mas também a alegria do que estava a encontrar. Sofia vestiu o pijama de seda que encontrou no meu closet. Explorou o quarto mais uma vez, abrindo todas as gavetas, tocando em todos os objetos. Encontrou um diário escondido debaixo do colchão e folheou-o, sentindo-se um pouco culpada. As páginas estavam cheias de desenhos tristes, figuras solitárias, janelas com silhuetas distantes, muitas estrelas, poucas palavras, todas sobre solidão e espera. Fechou o diário e colocou-o de volta no esconderijo. Naquele momento, entendeu mais sobre mim do que em toda a nossa conversa no parque. Às 10, Marta veio verificar se estava tudo bem. O seu pai ligou. Pediu desculpa por não ter conseguido vir. Disse que compensará amanhã. Sofia assentiu, tentando parecer habituada. Está bem. Boa noite, menina Ana. Marta ajustou o termóstato do quarto e saiu, fechando a porta. Sofia estava sozinha no quarto enorme. Deitou-se na cama de casal, afundando-se nas almofadas macias. Era confortável, luxuoso, perfeito e completamente solitário. Ligou o candeeiro de cabeceira e olhou em redor. Tantos brinquedos, tantas coisas bonitas, mas nenhum sinal de vida. Nenhum brinquedo fora do lugar, nenhum livro aberto, nenhuma roupa jogada. Era como um showroom, não um lugar onde alguém realmente vivia.
Apagou a luz. No teto, estrelas fluorescentes brilhavam fracamente. Sofia contou-as, tentando não pensar no apartamento pequeno onde os seus pais provavelmente me estavam a contar histórias antes de dormir. O silêncio da casa era ensurdecedor. Hora de dormir, mocinha, Sara anunciou desligando a televisão. João transformou o sofá em cama com movimentos rápidos e experientes. Sara trouxe um pijama gasto, mas limpo, de uma gaveta. Vou dar-te um pouco de privacidade para te vestires, disse ela, indo para o quarto com João. Vestiu o pijama, sentindo a textura diferente do tecido. Não era tão macio quanto os meus, mas era quente e confortável. Sentei-me na cama improvisada a observar o apartamento pequeno. Mesmo com as luzes apagadas, ouvia a Sara e o João a conversar baixinho no quarto deles, o som da televisão dos vizinhos, o ruído distante dos carros na rua. Sara voltou, com uma escova de cabelo. Posso? Assenti surpresa. Sara sentou-se ao meu lado e começou a pentear o meu cabelo com movimentos suaves. Ninguém fazia isso desde que a minha mãe morreu. A Marta apenas verificava se o meu cabelo estava arrumado. Nunca me penteava. Estás muito calada hoje, Sara comentou. Aconteceu alguma coisa no parque? Abanei a cabeça. Só estou feliz. Sara sorriu e beijou a minha testa. Nós também. Boa noite, meu amor. Dorme bem, princesa. João disse da porta do quarto. Amanhã é outro dia. Deitei-me e Sara cobriu-me. Antes de sair, deixou um último beijo na minha bochecha. Se precisares de alguma coisa, estamos aqui ao lado. Quando fiquei sozinha, olhei para o teto descascado. Ouvi o casal a preparar-se para dormir, o ranger da cama velha, os sussurros carinhosos deles. O apartamento era pequeno, barulhento, simples e completamente cheio de amor. Pela primeira vez em anos adormeci a sorrir. O domingo amanheceu com uma leve garoa. Sara preparava o pequeno almoço a observar a chuva pela pequena janela da cozinha. João ainda dormia. Domingo era o único dia em que ele podia descansar completamente. Na sala, permaneci no sofá-cama, fingindo dormir. Estava acordada há algum tempo, mas queria prolongar a sensação de estar ali, envolvida naquele cobertor gasto que cheirava a amaciador barato e a amor. Sara aproximou-se em silêncio e sentou-se na beira do sofá. Sofia, estás acordada, querida. Abri os olhos devagar. Bom dia. Bom dia. Fiz panquecas. Sara afastou uma madeixa de cabelo do meu rosto. Franziu a testa por um momento, como se notasse algo diferente, mas depois sorriu. Dormiste bem? Assenti. Tinha dormido melhor do que em meses. Na mesa pequena da cozinha, comi as panquecas devagar, cortando pequenos pedaços com o garfo e a faca. Sara observava-me com curiosidade. Desde quando comes assim tão direitinho? Congelei com o garfo a meio caminho da boca. Assim como? Costumas enrolar a panqueca inteira e comê-la com a mão. Sara riu. E pede sempre mais xarope. Ah, pensei rapidamente. Eu só estou com vontade de comer diferente hoje. Sara inclinou a cabeça a estudar a filha. Estás diferente desde ontem. Mais calada, mais... Mais o quê? Não sei. Diferente. Sara estendeu a mão e tocou a minha testa. Não tens febre. Talvez esteja só cansada. Forcei um sorriso, tentando parecer mais com a Sofia. Estou ótima só a pensar. Sara assentiu, mas os seus olhos permaneceram vigilantes, observadores. Se tu o dizes. Na mansão Parker, Sofia acordou com o som de passos no corredor. Olhou para o relógio digital na mesa de cabeceira. 9h17 da manhã. Em casa já estaria de pé há horas, a ajudar com o pequeno almoço ou a arrumar o sofá-cama. Marta bateu à porta. Menina Ana, está acordada? Sim, Sofia respondeu, sentando-se na cama enorme. A ama entrou com uma bandeja. O seu pequeno almoço. O seu pai saiu cedo. Tinha uma reunião urgente. Sofia sentiu uma pontada de desilusão.
mesmo não sendo o seu próprio pai. Era domingo. Que tipo de reunião acontece a um domingo? Obrigada, disse, aceitando a bandeja. Ovos mexidos, torradas, sumo de laranja, tudo perfeitamente arranjado. Alguns planos para hoje? Marta perguntou, abrindo as cortinas. Lá fora, a garoa caía no jardim impecável. Sofia encolheu os ombros. Não sei. O que costumo fazer aos domingos? Marta pareceu surpresa com a pergunta. Bem, as suas aulas de piano e natação são durante a semana. Às vezes lê ou vê televisão. E o meu pai, o que fazemos juntos aos domingos? A expressão da Marta suavizou-se. Ele geralmente trabalha, menina, mas sempre promete compensar. E ele compensa. Marta endireitou os lençóis, evitando o olhar da Sofia. Vou deixá-la tomar o seu pequeno almoço. Ligue se precisar de alguma coisa. Quando a porta se fechou, Sofia olhou para a bandeja. A comida parecia perfeita, como algo saído de um anúncio de televisão. Ela comeu devagar, sozinha no quarto enorme, ouvindo apenas o som distante da chuva contra as janelas. Na cozinha dos Thompson, João apareceu. O segredo. Bom dia, minhas princesas. Sara sorriu, servindo-lhe uma chávena de café barato. Dorminhoco. Observei a interação. Havia tanto carinho naquele gesto simples. Bom dia, Sofia. João afagou o meu cabelo ao passar. Alguns planos para hoje? Antes que eu pudesse responder, Sara interveio. Acho que ela está um pouco cansada. Tem estado calada. João olhou para mim com preocupação. Estás doente, princesa? Não, respondi rapidamente. Estou bem. Ela também está a comer diferente, Sara comentou. Tão educada com o garfo e a faca. João riu. A nossa selvagenzinha está a virar uma senhora? Corei. Estava a dar-me a conhecer sem perceber. Estou só a tentar algo novo, murmurei. João trocou um olhar com Sara, mas não insistiu. Que tal um jogo depois do pequeno almoço? Está a chover de qualquer forma. Não podemos sair. Sorri genuinamente entusiasmada. Gostaria. Sofia passou a manhã a explorar a mansão. A chuva manteve-a em casa, o que só intensificou a sensação de confinamento. Cada quarto era maior e mais luxuoso que o anterior, mas todos partilhavam a mesma característica. Pareciam intocados, como cenários de uma peça onde ninguém realmente vivia. Na biblioteca, encontrou uma foto numa moldura de prata. Uma mulher sorridente segurava um bebê nos braços, enquanto um homem mais jovem, que reconheceu como Pedro, os olhava com adoração. A mãe de Ana presumiu. Perguntou-se o que lhe teria acontecido. Marta apareceu à porta. O almoço está pronto, menina. O meu pai vem almoçar? Sofia perguntou, a colocar a foto de volta no lugar. Ele ligou e disse que vai tentar, mas sem promessas. No enorme salão de jantar, Sofia sentou-se novamente sozinha à mesa. Um prato de salmão grelhado com espargos foi servido. Comida de restaurante caro, com ninguém para partilhá-la. Ela estava a meio da refeição quando a porta da frente se abriu. Pedro entrou, a falar no telemóvel. Deu um aceno rápido para a Sofia antes de ir para o seu escritório, ainda absorto na conversa. Sofia suspirou. Não conseguia desligar o telemóvel nem por 5 minutos a um domingo? Na sala dos Thompson, eu jogava Uno com o João e a Sara. A chuva batia nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora. O jogo era simples, mas o riso era constante. Ei, isso não é justo! João protestou quando Sara jogou um +4 nas suas cartas. É sim, está nas regras. Sara riu, piscando-me o olho. Não é, Sofia. Assenti, a sorrir. Regras são regras. João pegou nas 4 cartas extras, resmungando divertido. Vocês as duas sempre se juntam contra mim. Senti um calor no peito. Seria assim uma família? Pessoas que riam juntas, que faziam piadas,
que prestavam atenção umas às outras. Agora, a tua vez, Sofia. Sara lembrou-me. Joguei a minha carta distraidamente. Estava mais interessada na dinâmica entre eles do que no jogo em si. Está tudo bem, querida? Sara perguntou, percebendo a minha distração. Sim, respondi, e depois, sem pensar, adicionei. Só queria que todos os dias fossem assim. Sara e João trocaram olhares. Como assim? João perguntou suavemente. Nós sempre jogamos aos domingos. Percebi o meu erro. Eu sei. É bom, só isso. Sara estudou o meu rosto por um momento, como se procurasse algo familiar que estivesse diferente. Estás tão pensativa desde ontem. Aconteceu alguma coisa no parque que não nos contaste? Baixei os olhos para as minhas cartas. Não, nada. Mas Sara não parecia convencida. À tarde, Pedro finalmente saiu do seu escritório. Encontrou Sofia na sala a ver televisão sem prestar muita atenção. Olá, Ana. Desculpa a demora. Esta reunião era importante. Sofia olhou para ele, tentando esconder a sua irritação. Como é que eu aguentava aquilo? Está tudo bem. Pedro sentou-se no sofá, mantendo uma distância educada. Como foi o teu dia? Calmo, Sofia respondeu, um pouco mais diretamente do que eu faria. Pedro pareceu surpreso com a resposta. Bem, é domingo. Dias calmos são bons. Calmo é diferente de vazio, Sofia murmurou. O que foi isso? Nada. Sofia voltou a olhar para a televisão. Pedro ficou inquieto. Normalmente a filha não lhe pedia muito. Era uma das coisas que tornavam a sua vida agitada gerível. Queres fazer alguma coisa? Podíamos, sei lá, ver um filme. Sofia pensou em como eram os domingos em casa. O seu pai, o verdadeiro, estaria a contar histórias bobas, a ajudá-la com algum projeto artesanal ou simplesmente a sentar-se ao seu lado, verdadeiramente presente. Um filme seria bom, finalmente respondeu. Pedro sorriu aliviado. Ótimo! Escolhe tu! Por um breve momento, Sofia sentiu uma conexão. Talvez houvesse esperança para o Pedro e a Ana, mas depois o telemóvel dele tocou. Pedro olhou para o ecrã e a sua cara mudou. Tenho de atender. É importante. Escolhe o filme. Volto já. E saiu da sala, já a falar ao telemóvel. Sofia estava sozinha novamente. À noite, Sara preparou uma sopa simples para o jantar. Ajudei a pôr a mesa, tentando lembrar onde a Sofia guardava tudo. Desde quando sabes onde estão as colheres? Sara perguntou, a observar-me de perto. Congelei. Eu sempre soube. Costumas pegar nos garfos quando peço colheres. Sara sorriu, mas os seus olhos estavam sérios. E desde ontem estás a dobrar o cobertor perfeitamente. E comes devagar e dizes por favor e com licença o tempo todo. Engoli em seco. Estou só a tentar ser mais educada. Sara não forçou, mas eu sentia que ela suspeitava de algo. Durante o jantar, a conversa fluía naturalmente. João falava sobre o novo emprego que começaria no dia seguinte. Sara falava sobre uma encomenda de costura que precisava de terminar. Eu ouvia com genuíno interesse, fazia perguntas, envolvia-me. Sabes que nos podes contar tudo, não sabes? Sara disse de repente, olhando diretamente para mim. Claro, respondi, com o coração a acelerar. Qualquer coisa? Sara repetiu. Mesmo que pareça estranho? Assenti, sem confiar na minha própria voz. Sara sabia? Como é que ela podia saber? Depois do jantar, enquanto João lavava a louça, Sara levou-me para a sala. Sentamo-nos no sofá, que em breve se tornaria a cama da Sofia. Querida, Sara começou segurando as minhas mãos. Eu conheço a minha filha. Conheço cada expressão, cada gesto, cada hábito. Ela fez uma pausa. E tu, nos últimos 2 dias, estiveste diferente. Senti o sangue gelar-me. Diferente. Como? Não consigo explicar. É como se...
Sara estudou o meu rosto. É como se fosses a Sofia, mas não completamente. Olhei para baixo. O jogo tinha acabado. O que quer que seja, Sara continuou, quero que saibas que estamos aqui para conversar, para ajudar, entendes? Assenti, a lutar contra as lágrimas. Como seria ter uma mãe assim todos os dias? Alguém que notasse cada pequena mudança, que se importasse tanto? Posso ficar aqui? Perguntei num sussurro. Sara franziu a testa. Como assim, querida? Esta é a tua casa. Não respondi. Não conseguia explicar que queria ficar para sempre, que não queria voltar para a minha mansão vazia, o meu pai ausente, a minha vida solitária, que aquela pequena família, naquele apartamento pequeno, era tudo o que eu alguma vez tinha querido. Na mansão Parker, Sofia estava sentada sozinha na sala. Pedro tinha voltado para o seu escritório depois do jantar, prometendo que seria apenas mais meia hora. Isso foi há 2 horas. A casa era muito silenciosa, muito grande, muito vazia. Sofia pensou nos seus pais, no seu apartamento pequeno e barulhento, em mim a dormir na cama improvisada, a receber o carinho que merecia. As lágrimas vieram sem aviso. Primeiro uma, depois outra, até que estava a soluçar, encolhida no sofá enorme. Sentia a falta de casa. Sentia a falta dos seus pais. Queria voltar. Foi assim que Pedro a encontrou. Quando finalmente saiu do seu escritório, parou à porta, completamente despreparado para ver a filha, sempre tão composta, a chorar abertamente. Ana, o que aconteceu? Sofia levantou o rosto manchado de lágrimas. Por um momento, esqueceu-se da farsa. Esqueceu-se que deveria ser eu. Ela era apenas uma menina de 10 anos que queria ir para casa. Esta casa é linda, disse entre soluços. Mas ninguém fala comigo. Eu só quero ir para casa. Pedro ficou paralisado, como se tivesse levado um tapa. Ana, esta é a tua casa. Sofia abanou a cabeça, ainda a chorar. Não, não é. Casa é onde as pessoas falam contigo. Onde alguém pergunta como foi o teu dia e realmente quer saber. Onde não estás sozinho. Pedro aproximou-se hesitante, sentando-se ao seu lado. Estendeu a mão, mas parou a meio, como se não soubesse como consolar a sua própria filha. Eu lamento. Estive ocupado. Mas está sempre ocupado, Sofia interrompeu. Há sempre algo mais importante. Pedro engoliu em seco. As palavras atingiram-no como flechas. Era verdade. Havia sempre algo mais urgente do que a sua filha, mas ouvi-lo da boca dela, ver a dor nos seus olhos. Ana, eu... Sofia enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Amanhã. Preciso de ir ao parque amanhã. Ao parque? Pedro franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. Por quê? Eu só preciso, por favor. Algo no seu tom, desesperado, urgente, fez Pedro assentir. Está bem, levo-te amanhã. Sofia fungou, tentando recompor-se. Prometes? Prometo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, o telemóvel vibrou no seu bolso. Instintivamente, Pedro tirou-o para verificar. Sofia observou o movimento com resignação. Algumas coisas nunca mudavam. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado. Era hora de voltar, de deixar aquele pequeno paraíso e regressar à minha vida de luxo vazio. Sara tinha preparado o meu pequeno almoço favorito, ou melhor, o da Sofia, e tentou manter a conversa animada, mas havia uma tensão no ar. Sofia, Sara disse enquanto arrumávamos a cozinha, há algo que me queiras contar? Alguma coisa? Quase confessei tudo naquele momento. Quase disse que não era a Sofia, que era uma miúda rica e solitária que tinha encontrado mais amor naquele pequeno apartamento em 2 dias do que em anos na sua mansão. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Preciso de ir ao parque hoje, finalmente disse.
Sara pareceu surpresa. Ao parque? O mesmo de sábado? Assenti. É importante. João, que ouvia a conversa, trocou um olhar com Sara. Podemos levar-te depois do almoço. Tenho uma entrevista de emprego de manhã. Obrigada, disse, sentindo-me aliviada e triste ao mesmo tempo. Hoje voltaria a ver a Sofia. Hoje voltaria para casa. Mas uma parte de mim não queria voltar. Uma parte de mim queria ficar como Sofia Thompson para sempre. No parque, a fonte onde nos encontráramos pela primeira vez estava rodeada de pombos. Sofia chegou primeiro, acompanhada por Pedro, que verificava o relógio a cada poucos minutos. Quanto tempo vamos ficar? Ele perguntou. Não muito, Sofia respondeu, a percorrer os caminhos à procura dos Thompson. Quando finalmente os viu a subir o caminho de pedra, o seu coração deu um salto. Eu caminhava entre João e Sara, segurando as mãos dos dois. Parecia tão natural, como se eu sempre tivesse feito parte daquela família. Olhamo-nos à distância. Um reconhecimento silencioso passou entre nós. Era hora de contar a verdade. O escritório da assistente social em Lisboa era pequeno demais para acomodar confortavelmente as 6 pessoas sentadas à volta da mesa. Pedro Parker parecia fora do lugar. O seu fato caro contrastava com as paredes descascadas. Sara e João Thompson seguravam as mãos um do outro, ainda a processar tudo o que tinham descoberto nos últimos dias. Eu e a Sofia sentávamos-nos lado a lado, idênticas em todos os detalhes físicos, mas vestidas de forma completamente diferente. Eu com um vestido simples, emprestado pela Sofia, e ela com roupas caras demais para uma criança. Obrigada por virem com tão pouco aviso, disse a senhora Winters, ajeitando os óculos enquanto folheava uma pasta antiga. Devo confessar que esta situação é uma novidade para mim. Pedro pigarreou. Podemos ir direto ao ponto? Tenho uma empresa para gerir. Sara lançou um olhar reprovador ao empresário enquanto João apertava a mão dela para a conter. Nós, as miúdas, trocamos um olhar cúmplice. Em apenas 2 dias, tínhamos nos familiarizado bem com a dinâmica de ambas as famílias. A senhora Winters assentiu. Claro, como expliquei por telefone, encontrei os registros das adoções das meninas e, bem, elas são, de facto, irmãs gêmeas. Um silêncio pesado preencheu a sala, embora todos já suspeitassem desde o incidente no parque. Ouvir a confirmação oficial tornou tudo muito mais real. Como é que isto pôde acontecer? Sara perguntou, com a voz a tremer. Como é que 2 irmãs puderam ser separadas assim? A assistente social suspirou, parecendo genuinamente perturbada. Foi um erro administrativo, um erro terrível. Ela abriu 2 pastas lado a lado. Vejam, ambas foram deixadas no orfanato com apenas alguns dias de vida. A mãe biológica não tinha condições para criar gêmeos, e ninguém achou importante mencionar que eram 2. Ninguém achou importante? Pedro questionou indignado. De acordo com os registros, a informação existia. Mas a senhora Winters hesitou. Houve uma mudança de pessoal na época. O orfanato estava sobrecarregado. Os bebés foram colocados em berços separados, em alas diferentes, e simplesmente caíram em processos de adoção separados. Sofia estendeu a mão e pegou na minha. Ambas olhamos intensamente para as pastas abertas que continham as nossas histórias de vida. Quando o Sr. Parker veio adotar, especificou que queria uma menina, preferencialmente recém-nascida. A assistente social continuou. E 3 semanas depois, quando os Thompson vieram, não especificamos, João completou. Só queríamos uma criança para amar. A senhora Winters assentiu. Exatamente, e ninguém ligou os pontos. Em adoções diferentes, com assistentes sociais diferentes, as gêmeas tornaram-se Anna Parker e Sofia Thompson. Pedro passou a mão pelo rosto, parecendo de repente exausto. E a mãe biológica, sabe disto? Infelizmente, não temos contato com ela há anos. Ela assinou os papéis de renúncia de custódia e nunca mais voltou.
Apenas deixou uma carta para ser entregue às suas filhas quando completassem 18 anos. Nós sentamo-nos mais direitas nas cadeiras. Podemos ver a carta agora? Perguntei. A assistente social abanou a cabeça. Sinto muito. Legalmente, só posso entregar-vos quando atingirem a maioridade, ou se a mãe biológica aparecer e autorizar. Sofia fez uma careta de desilusão. Isso não é justo. É sobre nós. Eu sei, querida, a senhora Winters respondeu gentilmente. Mas essas são as regras. Sarah inclinou-se para a frente. Então, e agora? O que acontece com elas? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Pedro remexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira. Legalmente, a assistente social explicou. Ambas as adoções são válidas. Vocês são os pais legais das respectivas crianças que adotaram. Mas são irmãs, Sarah protestou. Gêmeas. Não podem simplesmente separar duas irmãs. Tecnicamente, elas estiveram separadas por 10 anos, a senhora Winters respondeu. A situação é complicada, mas não há base legal para reverter as adoções. Ou, nem sequer estamos a pedir isso. João interrompeu, a voz calma, mais firme. Só queremos saber o que é melhor para as meninas. Todos os adultos olharam para mim e para a Sofia, que permanecíamos sentadas lado a lado, de mãos dadas, idênticas na aparência, mas tão diferentes nas experiências de vida. O que querem, meninas? A assistente social perguntou. Sofia e eu trocamos olhares. Em apenas 2 dias juntas, já tínhamos desenvolvido aquela comunicação silenciosa que só as gêmeas parecem possuir. Queremos ficar juntas, Sofia respondeu. Mas também queremos as nossas famílias, adicionei. Pedro franziu a testa. Isso não é possível. Não podem viver em 2 lugares ao mesmo tempo. Sarah lançou um olhar desafiador ao empresário. Talvez não, mas podemos encontrar uma solução. Elas acabaram de se encontrar depois de 10 anos. Não podem ser separadas novamente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A senhora Winters fechou as pastas e ajeitou os óculos. Se me permitem uma sugestão, disse cuidadosamente. Existem vários arranjos possíveis. Visitas regulares, fins de semana alternados, férias partilhadas. O importante é que as meninas mantenham o contato. Pedro olhou para mim, a filha que ele tinha criado sozinho desde a morte da minha mãe. Ele notou como eu me encaixava confortavelmente ao lado da minha irmã, como eu parecia mais viva, mais presente do que alguma vez o tinha visto em casa. Precisamos de pensar no bem-estar delas, finalmente disse. Concordo, João respondeu. E o bem-estar delas inclui manter o laço que acabaram de descobrir. Nós, as miúdas, observamos a conversa como um jogo de tênis, olhando de um adulto para outro. Podemos tentar um período experimental, Sarah sugeriu. Talvez almoços de domingo juntos para começar. Pedro pareceu prestes a recusar, mas então o seu olhar encontrou o da Sofia, a menina que por 2 dias ele pensou ser a sua filha. A menina que tinha chorado no seu sofá, dizendo que ninguém falava com ela. Algo dentro dele contraiu-se dolorosamente. Acho que podemos tentar isso, disse, surpreendendo a todos, incluindo a si mesmo. O meu rosto iluminou-se. A sério? Pedro assentiu, tentando sorrir. A sério. A senhora Winters parecia aliviada. Excelente. Posso ajudar a formalizar um acordo de visitação, se quiserem. Não será necessário, Pedro disse, estendendo a mão ao João. Podemos resolver isto como adultos, pelo bem das meninas. João hesitou por um segundo, depois aceitou o aperto de mão. Pelo bem das meninas. Ao sair do escritório da assistente social, as 2 famílias caminharam juntas até o parque de estacionamento. Pedro parou ao lado do seu carro importado, enquanto os Thompson se dirigiam para a paragem de autocarro. Precisam de boleia, ofereceu, parecendo quase envergonhado da sua própria riqueza. Sarah abriu a boca para recusar, mas João respondeu primeiro. Isso seria útil. Obrigado.
No carro, nós sentamo-nos no banco de trás, a sussurrar uma com a outra. Os adultos mantinham um silêncio tenso, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Quando nos podemos ver de novo? Sofia perguntou quando Pedro estacionou em frente ao prédio dos Thompson. Que tal domingo? Sara sugeriu, olhando para Pedro. Podiam vir almoçar conosco. Pedro franziu a testa. Aqui, a menos que prefiras receber-nos na tua casa. Sara respondeu com uma leve ponta de ironia na voz. Domingo é ótimo, João interveio, lançando um olhar de aviso à sua mulher. Meio-dia, Pedro assentiu. Estaremos cá. Abraçamo-nos demoradamente, relutantes em separarmos-nos. Só mais alguns dias, sussurrei para minha irmã. Vou enviar cartas, Sofia prometeu. Todos os dias. Sara alisou uma madeixa do meu cabelo. Pronta para ir para casa, querida? Olhei para a Sofia uma última vez, depois assenti. Pronta. Enquanto o carro de Pedro se afastava, levando-nos em direções opostas mais uma vez, ambas olhamos para trás através das janelas, a prometer silenciosamente que nunca mais estaríamos verdadeiramente separadas. Acontecesse o que acontecesse, tínhamos nos encontrado. E isso não era um acidente. A primeira noite de volta à mansão em Cascais foi estranha para mim. O meu quarto, antes um refúgio, agora parecia grande demais, vazio demais. Deitada na minha cama, olhei para as estrelas fluorescentes no teto e pensei no sofá-cama dos Thompson, no cheiro a amaciador barato, no som reconfortante de pessoas a conversar no quarto ao lado. Marta bateu a porta e entrou sem esperar resposta, como sempre fazia. Está tudo bem, menina Ana. Precisa de alguma coisa antes de dormir? Abanei a cabeça. Não, obrigada. A ama assentiu e virou-se para sair, seguindo a rotina diária. Antes que ela pudesse fechar a porta, chamei. Marta! Sim, menina. Hesitei. Queria perguntar se a Marta podia ficar um pouco mais, conversar, talvez pentear o meu cabelo como a Sara tinha feito, mas as palavras não saíam. Nada. Boa noite. Boa noite, menina Ana. A porta fechou-se e eu estava sozinha novamente. No silêncio do quarto, sentia a ausência do riso, da conversa, dos pequenos gestos de carinho que preenchiam o apartamento dos Thompson. Lá, alguém perguntava sempre o que eu estava a pensar, sempre se importava com as minhas respostas. Aqui, tudo era perfeito e vazio. No pequeno apartamento dos Thompson, em Campo de Ourique, Sofia arrumou o seu cantinho no sofá-cama. Sara tinha lavado o cobertor e a almofada, e o cheiro a amaciador preenchia o quarto. Está tudo bem por aí, princesa? João perguntou, a sair do quarto já de pijama. Está tudo bem, Sofia respondeu, mas a sua voz falhou um pouco. João sentou-se ao lado dela no sofá. Queres falar sobre o que aconteceu sobre a tua irmã? Sofia sentiu os olhos a arder. É estranho. Passei 10 anos sem saber que ela existia e agora não consigo parar de pensar nela. É normal, vocês são gêmeas. João pôs o braço à volta dos ombros da filha. Vocês têm uma ligação especial. A casa dela é tão diferente, Sofia continuou. Tudo é grande e bonito, mas silencioso. Sentiste falta daqui? Sofia assentiu. Senti a falta de vocês, do barulho, das piadas sem graça do pai. Ela sorriu um pouco, até do vizinho com a televisão alta. João riu e beijou o topo da cabeça da filha. E nós sentimos a tua falta, mesmo sem saber que não eras tu. Sara apareceu à porta do quarto. Vocês os dois vão conversar a noite toda. Amanhã à escola. Escola? Os olhos da Sofia arregalaram-se. Mas eu não vou à escola há meses. Os seus pais trocaram um olhar. A Ana contou-te isso, não contou? Sofia mordeu o lábio, percebendo o seu erro. Sim, ela mencionou. Sara sentou-se do outro lado da filha. Bem, isso vai mudar. O novo emprego do teu pai começa amanhã, lembras-te?
E conseguimos arranjar para tu voltares para a escola também. Ah, sério? Sofia não conseguiu conter a sua excitação. Eu posso voltar? Sim, mocinha. Na próxima segunda-feira estarás de volta. Já falamos com o diretor, explicamos a situação. Sara hesitou. Bem, parte da situação. Isto é incrível. Sofia abraçou os dois ao mesmo tempo, depois mais baixinho. Acham que a Ana pode ir para a mesma escola? Isso é algo que precisamos de discutir com o Sr. Parker, João respondeu cuidadosamente. Mas tenho a certeza de que vocês as duas se vão ver muito. Quando finalmente se deitou para dormir, Sofia sentiu-se em casa, segura. Mas havia um espaço vazio agora, um espaço com a forma da Ana. Como era possível sentir tanta falta de alguém que ela acabara de conhecer? Na manhã seguinte, acordei com o mesmo silêncio de sempre. Desci para o pequeno almoço e encontrei a mesa posta só para mim, como todos os outros dias. Marta supervisionava a empregada que servia o pequeno almoço. Bom dia, menina Ana. Dormiu bem? Sim, obrigada. Mas eu não tinha. Tinha passado metade da noite a pensar no que a Sara e o João estariam a fazer. Se teriam notado as diferenças entre mim e a Sofia, se estariam a conversar sobre o que tinha acontecido. O seu pai já saiu. Tinha uma reunião cedo. Assenti, sem surpresa. Comi devagar, sentindo o peso do silêncio nos meus ombros como nunca antes. Antes de conhecer a Sofia, antes de experienciar a vida dos Thompson, o silêncio era apenas silêncio. Agora era uma ausência dolorosa. Na primeira carta que enviou, Sofia desenhou a família Thompson em frente ao seu prédio. Adicionou uma bolha de pensamento acima da sua cabeça com um desenho meu dentro. No verso do papel, escreveu com a sua caligrafia redonda. Querida Ana, sinto a tua falta. É estranho, não é? Acabamos de nos conhecer, mas parece que uma parte de mim sempre esteve em falta. Uma parte com a tua forma. A mãe disse que posso voltar à escola na segunda-feira. O pai começou o seu novo emprego hoje. Estava nervoso, mas fingiu que não. A mãe sabe sempre quando ele está nervoso porque ele penteia o cabelo da maneira errada. Como é que está a mansão? O teu pai notou alguma coisa? A Marta perguntou sobre a troca. Escreve de volta em breve ou liga. O telefone aqui foi religado ontem. Com amor, Sofia, a tua irmã gêmea. Sofia enfeitou a carta com estrelas e corações. Depois colocou-a num envelope que Sara a ajudou a endereçar. No dia seguinte, ao voltar do mercado com a mãe, encontrou um envelope à sua espera na caixa do correio. Querida Sofia, também sinto a tua falta. É como se metade de mim tivesse ficado contigo. A casa é a mesma, silenciosa, grande. O meu pai ainda está a trabalhar muito. Marta perguntou se eu estava bem. Disse que pareço diferente. Acho que ela sabe que algo aconteceu, mas não exatamente o quê. Estou tão feliz por voltares à escola. Achas que poderíamos estudar juntas? Tenho aulas particulares aqui em casa, mas preferia ir para uma escola de verdade. Hoje tentei fazer panquecas como a tua mãe. A Marta quase teve um ataque cardíaco quando me viu na cozinha. Ela disse, não é lugar para a menina. As panquecas estavam horríveis, mas foi divertido tentar. Importas-te se eu ligar hoje à noite? Adoraria ouvir a tua voz. Com amor, Ana. Ainda não acredito que tenha uma irmã. Os meus desenhos eram mais detalhados, mais técnicos, resultado de anos de aulas particulares de arte. Mas os sentimentos expressos eram tão sinceros. As cartas continuaram nos dias seguintes. Às vezes, 2 chegavam no mesmo dia. Às vezes, eram apenas desenhos. Através delas, as miúdas começaram a preencher os 10 anos de separação, partilhando memórias, preferências, medos e sonhos. Eu guardava cada carta da Sofia numa caixa decorada que tinha encontrado na biblioteca. Sofia fixava as minhas cartas na parede ao lado do seu sofá-cama, criando um mosaico colorido que crescia a cada dia que passava. As chamadas telefônicas tornaram-se uma rotina.
Todas as noites, pontualmente às 8, o telefone dos Thompson tocava. Sara ou João atendiam, trocavam algumas palavras educadas, depois passavam o telefone para Sofia, que corria para atender. Eu, na minha casa silenciosa, sentava-me no chão do hall de entrada, de costas para a parede, e falava em voz baixa para não incomodar o meu pai, caso ele estivesse em casa. Geralmente, ele não estava. Na sexta-feira, 4 dias depois de descobrirmos que éramos irmãs, Pedro Parker chegou a casa mais cedo do que o habitual. Estava cansado. As negociações para a aquisição de uma empresa rival eram mais complicadas do que ele previra. A menina Ana está no seu quarto, Marta informou-o quando ele perguntou pela filha. Pedro assentiu e subiu as escadas. Parou em frente à porta do meu quarto, hesitante. Não costumava interromper a minha rotina. Na verdade, ele nem tinha a certeza de qual era a minha rotina. Marta cuidava de tudo. Ele bateu suavemente. Entra, veio a resposta surpreendida. Eu estava sentada, minha secretária, a escrever algo que escondi rapidamente quando o meu pai entrou. Olá, pai. Olá, Ana. Pedro olhou em volta, notando como o quarto estava arrumado. Não se lembrava da última vez que tinha estado ali. Está tudo bem? Sim. Um silêncio desconfortável instalou-se entre nós. Pedro percebeu, talvez pela primeira vez, como não sabia conversar com a sua própria filha. A Marta disse que o jantar será servido daqui a meia hora. Pensei que poderíamos jantar juntos hoje à noite. Olhei para ele claramente surpresa. A sério? Claro, Pedro forçou um sorriso. Somos uma família, não somos? A palavra família pairou no ar entre nós, carregada de significado. Pensei nos Thompson, em como formavam uma família de verdade, apesar das suas dificuldades. Pensei na Sofia, a minha irmã gêmea, a outra metade de mim que eu tinha vivido 10 anos sem conhecer. Sim, finalmente respondi. Somos uma família. O jantar foi silencioso no início. Pedro tentou algumas perguntas genéricas sobre a escola, aulas de piano, coisas que ele sabia fazer parte da minha vida, mas não tinha ideia de como eu realmente me sentia em relação a elas. Respondi educadamente, mas sem entusiasmo, até que, de repente, larguei o garfo e olhei diretamente nos olhos do meu pai. Pai, como foi a tua infância? Pedro piscou os olhos, surpreso com a pergunta. A minha infância? Sim. Tiveste irmãos? Os teus pais estavam sempre por perto? Foste feliz? Bem, Pedro pigarreou desconfortável. Tive uma infância normal, suponho. Os meus pais trabalhavam muito, assim como eu. Tenho uma irmã mais velha, como sabes. A tia Catarina, que vive na Europa e nunca vem visitar. Sim, essa mesma. Pedro tomou um gole de água. Por que este interesse repentino? Remexi a comida com o garfo. Estou só a tentar entender algumas coisas. Que coisas? Família. O que faz uma família ser uma família de verdade? Pedro franziu a testa. Isso tem a ver com os Thompson? Com a tua irmã? Levantei os olhos encontrando os do meu pai. Na casa da Sofia eu fui vista. Aqui tudo é lindo, mas ninguém me vê. As palavras atingiram Pedro como um soco. Ele abriu a boca para responder, para negar, para se defender, mas não conseguiu, porque sabia que era verdade. Ana e eu, não estou a dizer isto para te fazer sentir mal. Continuei, a voz pequena, mas firme. É só que agora conheço a diferença, e isso dói. Pedro sentiu algo a partir dentro dele. Uma parede cuidadosamente construída ao longo dos anos. Uma barreira que ele tinha erguido após a morte da minha mãe, quando se atirou ao trabalho para evitar lidar com a dor. Uma barreira que, sem perceber, também o tinha separado da sua filha. Sinto muito, finalmente disse, e as palavras pareciam inadequadas, insuficientes. Apenas assenti, voltando a olhar para o meu prato. Terminamos o jantar em silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Este era um silêncio cheio de palavras não ditas.
Revelações dolorosas, verdades que não podiam mais ser ignoradas. Quando me levantei para ir para o meu quarto, Pedro chamou-me. Ana, virei-me. Obrigada por me teres dito isso, por seres honesta. Ele hesitou. Eu, eu vou tentar fazer melhor. Um pequeno sorriso tocou os meus lábios. Boa noite, pai. Boa noite, querida. Quando saí, Pedro permaneceu à mesa, a olhar para a cadeira vazia à sua frente. Lembrou-se da Sofia, a menina idêntica à sua filha, mas de alguma forma completamente diferente. Lembrou-se de como ela tinha chorado no sofá, dizendo que ninguém falava com ela. Na altura, pensou que era eu a ter algum tipo de crise. Agora ele entendia. A sua filha estava a sufocar naquela casa perfeita e vazia, e ele nem tinha notado. Pedro levantou-se determinado. No seu escritório, pegou na sua agenda e começou a reorganizar compromissos, cancelar reuniões não essenciais, delegar tarefas. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante do que a empresa. A sua filha precisava dele, e ele não a falharia novamente. Pedro Parker ajustou a gravata enquanto subia as escadas do prédio em Campo de Ourique. Nunca tinha imaginado que se sentiria tão desconfortável num lugar, não pela simplicidade do edifício, mas porque cada degrau gasto o lembrava das decisões que tinha tomado ao longo da sua vida, decisões que priorizavam os lucros sobre as pessoas. Ele parou no quarto andar, ofegante. Como é que os Thompson faziam aquilo todos os dias? Endireitou o fato e respirou fundo antes de bater a porta. Foi o João quem atendeu. Os dois homens ficaram frente a frente por um momento, tão diferentes quanto podiam ser. Pedro no seu fato impecável, cabelo perfeitamente cortado. João com uma camisa simples de botões, mangas arregaçadas, uma ponta de barba por fazer. Sr. Parker, João disse inexpressivo. Por favor, entre. Pedro entrou no pequeno apartamento, tentando não mostrar a sua surpresa com o tamanho do lugar. A sala era menor que o seu closet. Um sofá-cama ocupava metade do espaço, com lençóis dobrados em cima dele. Na parede, um mosaico colorido de desenhos e cartas, a correspondência entre as gêmeas. As meninas estão no parque com a Sara, João explicou, oferecendo a Pedro a única poltrona. Pensei que poderíamos conversar melhor sem elas. Pedro assentiu, grato pela privacidade. Ele sentou-se na beira da poltrona, ainda desconfortável. Café? João ofereceu. Por favor. João foi para a pequena cozinha, separada da sala apenas por um balcão. Preparou 2 chávenas e voltou, entregando uma a Pedro antes de se sentar no sofá. Devo admitir que fiquei surpreso com a sua chamada, João disse, soprando o seu café quente. Não esperava que quisesse encontrar-me, especialmente aqui. Precisávamos de conversar, Pedro respondeu, sobre as meninas, sobre o futuro. João assentiu, a estudar o homem à sua frente. Concordo. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Pedro tomou um gole do café, surpreso com o seu sabor forte e bom. Não era o café gourmet importado a que estava habituado, mas tinha algo de autêntico. Sr. Thompson, por favor, chame-me João. João. Pedro pousou a sua chávena na mesa de centro. Quero ajudar com a educação da Sofia. Posso pagar uma escola particular, a mesma onde a Ana estuda. Não estamos a pedir caridade. João interrompeu, a voz calma, mas firme. Não é caridade, Pedro insistiu. É responsabilidade partilhada. Elas são irmãs. João olhou para o homem à sua frente por um longo momento. Depois colocou a sua chávena ao lado da de Pedro e inclinou-se para a frente. Sr. Parker, preciso de dizer algo e peço que me ouça. Pedro assentiu, tenso. Eu trabalhava na sua empresa, João disse, mantendo o tom calmo. Por 3 anos no departamento de produção. Eu era dedicado. Trabalhava horas extras sem reclamar.
Tinha as melhores avaliações de desempenho. Pedro franziu a testa, confuso. Não se lembrava de um João Thompson. Quando a linha de produção foi transferida para o exterior, fomos todos despedidos, João continuou. Sem aviso prévio adequado, sem uma razão clara, sem tempo para nos prepararmos. Isso é prática padrão na reestruturação corporativa. Pedro defendeu-se automaticamente. Para si, talvez. Para pessoas como eu, é devastador. João manteve o olhar firme. O senhor não olha para as pessoas que estão abaixo de si, Sr. Parker. Nunca olhou. Somos apenas números numa folha de cálculo, despesas a serem cortadas quando conveniente. Pedro sentiu as palavras como um soco no estômago. Queria argumentar, defender-se, explicar as realidades do mundo dos negócios, mas algo o impediu. Talvez a dignidade com que João falava. Talvez o facto de estarem sentados naquela sala minúscula, onde a sua filha tinha encontrado mais carinho em 2 dias do que na sua mansão em anos. Mas agora, João continuou, a voz a suavizar-se. A minha filha e a sua abriram os nossos olhos. Pedro olhou para as suas mãos, mãos que assinavam contratos, despediam pessoas, construíam impérios, mãos que raramente tocavam a sua própria filha. Não estou a dizer isto para o fazer sentir mal, João adicionou. Estou a dizer isto porque agora estamos ligados, quer queiramos, quer não. E se vamos fazer isto funcionar pelo bem das meninas, precisamos de ser honestos um com o outro. Pedro levantou os olhos, encontrando o olhar direto do João. Não havia raiva ali. Apenas uma honestidade tranquila que o desarmou completamente. Tem razão, Pedro admitiu, as palavras pesadas na sua língua. Eu nunca olhei. Eu nunca vi. João assentiu, não triunfalmente, apenas aceitando a verdade da confissão. Quero consertar isto, Pedro continuou. Não apenas com as meninas, consigo também. Não preciso de caridade, João repetiu. Não é caridade, Pedro insistiu. É justiça. Disse que trabalhava no departamento de produção. Qual era a sua especialidade? João hesitou, surpreso com a pergunta. Supervisão de qualidade. Tinha um grau técnico em engenharia de produção. Pedro assentiu pensativo. Estamos a expandir o departamento de controlo de qualidade na fábrica local. Precisamos de alguém com experiência prática. João semicerrou os olhos. Está a oferecer-me um emprego? Estou a oferecer uma oportunidade para ambos, Pedro respondeu. Para si, um emprego justo com um salário que corresponde às suas qualificações. Para mim, uma oportunidade de começar a ver as pessoas por trás dos números. Um silêncio pesado preencheu a sala. João olhou para Pedro, procurando sinais de condescendência ou culpa. Encontrou apenas uma determinação sincera. Por que hei de confiar em si? Finalmente perguntou. Pedro não respondeu imediatamente. A pergunta merecia consideração. Porque pela primeira vez na minha vida, algo é mais importante do que a empresa, disse por fim. A minha filha, a ligação dela com a Sofia, a chance de construir algo melhor do que temos agora. João continuou a estudá-lo por um longo momento. Então, lentamente, estendeu a mão. Vamos tentar. 2 semanas depois, as famílias reuniram-se para um piquenique no parque onde as miúdas se tinham conhecido pela primeira vez. O tempo estava perfeito. Céu azul, uma brisa leve, o sol a brilhar no lago. Sara espalhava um cobertor xadrez na relva, enquanto João ajudava Pedro a descarregar o cesto de piquenique do carro. Um cesto enorme que o empresário tinha encomendado a um restaurante chique, para grande desgosto da Sara, que insistira que podia preparar tudo sozinha. As miúdas corriam pelo gramado, idênticas na aparência, mas agora distintamente vestidas. Eu usava um vestido mais simples do que o habitual, o cabelo num rabo de cavalo descontraído. Sofia mantinha o seu próprio estilo, mas as suas roupas eram novas, um presente de Pedro que Sara tinha aceitado relutantemente. Parecem felizes, Pedro comentou, a observar as gêmeas. João assentiu. Estão.
A ligação entre elas é incrível de ver. Como está o novo emprego? Pedro perguntou, a carregar o cesto pesado. Surpreendentemente bem, João admitiu. A equipe é competente, os desafios são interessantes e o salário... Ele abanou a cabeça, ainda não inteiramente confortável com o assunto. Faz a diferença. Pedro sorriu satisfeito. João tinha começado na empresa há uma semana como supervisor de controle de qualidade. Não tinha sido uma decisão fácil para ele aceitar. O orgulho quase o tinha impedido, mas as necessidades da sua família e a sinceridade do pedido de desculpas de Pedro o tinham convencido. Sofia começa na escola da Ana amanhã, Pedro mencionou. Tudo a postos. Mal conseguiu dormir de excitação, João respondeu. Nunca a vi tão entusiasmada com a ideia de estudar. Pedro riu. A Ana é a mesma. Ela decorou todo o layout da escola para mostrar a Sofia. Acho que nunca a vi falar tanto. Chegaram onde Sara esperava e colocaram o cesto no cobertor. As gêmeas correram até eles, os rostos corados de excitação. Pai, posso mostrar a Sofia como alugar os barquinhos? Perguntei, a puxar a manga do casaco de Pedro. Claro que podes. Querem ir agora? Sim, responderam em uníssono. Pedro tirou a carteira do bolso, mas João levantou a mão. Desta vez pago eu. Pedro hesitou, depois assentiu, respeitando o gesto. João deu algumas notas a Sofia. Tenham cuidado e voltem daqui a meia hora para comer. Sara aconselhou. As miúdas correram de mãos dadas a rir. Sara observou-as a irem-se, um sorriso suave nos lábios. Ainda é estranho, não é? Pensar que durante 10 anos viveram separadas sem saber que a outra existia. E agora não se podem separar por 5 minutos, João adicionou. Pedro sentou-se no cobertor, desajeitado no seu fato casual, o mais informal que conseguira para um piquenique. Obrigado, disse de repente, por me deixarem fazer parte disto depois de tudo. Sara olhou para ele por um momento, ainda não inteiramente à vontade com o empresário. Mas depois o seu olhar suavizou-se. As meninas precisam das duas famílias, disse simplesmente. Estamos a fazer isto por elas. Pedro assentiu, grato pela sua sinceridade. Na manhã seguinte, um carro preto parou em frente ao prédio dos Thompson. Pedro saiu, impecável no seu fato, e verificou o relógio. 15 minutos antes da hora combinada. Perfeito. João e Sofia já esperavam no passeio. A miúda usava o uniforme da escola particular pela primeira vez, idêntico ao meu, que a esperava no carro. Bom dia, Pedro cumprimentou. Prontas para o grande dia? Sofia assentiu, excitada, mas também nervosa. A Ana disse que a escola é enorme. É, mas vocês estarão na mesma turma. Ela vai mostrar-te tudo. Sofia abraçou o pai antes de entrar no carro, onde eu a esperava ansiosamente. As miúdas começaram imediatamente a sussurrar e a rir, a criar o seu próprio mundo. Busco-as às 3, Pedro informou. Posso levar a Sofia direto para casa, se preferires. Isso seria ótimo, João respondeu. Eu começo o turno da tarde hoje. Pedro assentiu. E como está a Sara com o novo apartamento? Depois de oferecer o emprego ao João, Pedro também tinha insistido em ajudar a família a mudar-se para um lugar melhor, não por caridade, como ele fez questão de esclarecer, mas porque o novo salário do João o permitia. Após muita resistência, os Thompson concordaram em mudar-se para um apartamento mais espaçoso, mais perto da escola das miúdas. Ainda a habituar-me, João admitiu. É estranho ter espaço extra depois de estarmos apertados por tanto tempo. A Sofia está feliz com o seu próprio quarto. João sorriu. Feliz é pouco. Ela decorou cada centímetro com desenhos, cartas, fotos das duas. Pedro assentiu satisfeito. Tenho de ir, ou as meninas vão atrasar-se no seu primeiro dia. Obrigado por fazer isto, João disse, estendendo a mão, por as levar, por tudo. Pedro aceitou o aperto de mão, sentindo o peso da gratidão. É o mínimo que posso fazer.
No carro, as gêmeas conversavam sem parar sobre o dia que se avizinhava. Pedro observava-as pelo espelho retrovisor, admirado com a minha transformação. Eu, que sempre fora tão calada e reservada, agora gesticulava animadamente a explicar à minha irmã sobre os professores e as aulas, as atividades extracurriculares. Pai, chamei de repente, vais mesmo buscar-nos tu? A pergunta apanhou-o de surpresa. Claro que sim, prometi. Não prometi. É só que geralmente a Marta vem, ou o motorista. Hoje serei eu, Pedro afirmou com firmeza. E amanhã também, e depois. Troquei um olhar com a Sofia e ambas sorrimos. E podemos ir comer gelados depois da escola? Sofia perguntou, a testar os limites. Pedro riu. Hoje sim, para celebrar o primeiro dia. As miúdas vibraram no banco de trás e Pedro sentiu uma onda de satisfação. Durante anos, ele tinha delegado a educação da sua filha a empregados, convencido de que providenciar materialmente era suficiente. Que grande erro ele tinha cometido. Nas semanas seguintes, uma nova rotina foi estabelecida. Pedro levava as miúdas para a escola todas as manhãs, ajustando a sua agenda de reuniões para começar mais tarde. À tarde, alternava com João para as ir buscar. Nos dias em que era responsável pelas duas, levava-as para um lanche, para a biblioteca ou simplesmente para casa, onde participava nos trabalhos de casa em vez de se trancar no seu escritório. As famílias reuniam-se todos os domingos, alternando entre um piquenique no parque, se o tempo permitisse, e jantares no novo apartamento dos Thompson. Pedro tinha oferecido a sua mansão para os encontros, mas Sara ainda se sentia desconfortável lá, e ele respeitava isso. Numa terça-feira normal, Pedro chegou à escola pontualmente às 3. Nós saímos juntas, rodeadas por outros alunos, curiosos com as irmãs idênticas que tinham sido reunidas. A história das gêmeas separadas na adoção tinha se tornado uma lenda na escola. Como foi o vosso dia? Ele perguntou enquanto entrávamos no carro. A Sofia teve nota máxima em matemática, anunciei, orgulhosa da minha irmã. Foi só sorte. Sofia protestou a corar. Não, não foi. És muito inteligente, insisti. A professora disse que nunca viu ninguém recuperar tão rapidamente depois de tanto tempo fora da escola. Pedro sorriu para a Sofia pelo espelho retrovisor. Parabéns, isso pede uma celebração. Gelado, sugeri esperançosa. Melhor do que isso. Que tal jantar naquela pizzaria de que gostam? Podemos convidar o João e a Sara também. Troquei um olhar com a Sofia, entusiasmadas, e assentimos. Enquanto conduzia, Pedro refletiu sobre as mudanças das últimas semanas. O ritmo de trabalho frenético que mantivera durante anos tinha abrandado. E, surpreendentemente, a empresa não tinha colapsado. Na verdade, algumas das mudanças que ele tinha implementado, inspiradas nas suas conversas com o João, estavam a mostrar resultados positivos. Mas a maior mudança era em casa. A mansão, antes silenciosa, agora ecoava com risos quando a Sofia vinha para noites de cinema ou fins de semana. Eu sorria mais, falava mais, exigia mais da sua presença, e ele descobriu que adorava satisfazer essas exigências. Olhou novamente para nós, a tagarelar animadamente sobre algo que tinha acontecido na escola. Éramos tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo. Cada uma carregava as marcas da educação que tinha recebido, mas juntas pareciam completas de uma forma que não eram individualmente. Pai, estás a ouvir? A minha voz trouxe-o de volta ao presente. Desculpa, distrai-me. O que estavas a dizer? Perguntei se nos podes ajudar com o nosso projeto de ciências. É sobre genética. Pedro sorriu. Claro que posso. Trabalharemos nisso juntos. Juntos? A palavra que tinha mudado tudo. A suave chuva de sábado batia nas janelas do novo apartamento dos Thompson. Não o primeiro apartamento apertado que mal cabia 3 pessoas, mas um novo lar, espaçoso o suficiente para uma família sem ser extravagante.
Na cozinha, os aromas de alho, cebola e tomate misturavam-se enquanto Sara mexia um tacho grande de molho de esparguete, um pouco mais de manjericão. Pedro pediu, segurando um pequeno vaso de ervas que tinha trazido do seu jardim. Sara sorriu, ainda não totalmente habituada a ver o empresário com as mangas arregaçadas a ajudar na cozinha. Sim, por favor, umas 5 folhas devem bastar. Pedro colheu as folhas cuidadosamente e entregou-as a Sara, que as picou finamente antes de as adicionar ao molho. Na ilha da cozinha, João preparava massa fresca, as suas mãos cobertas de farinha, enquanto trabalhava a massa com surpreendente habilidade. Onde aprendeste a fazer massa assim? Pedro perguntou, ao observar o processo. A minha avó era italiana, João respondeu, sem levantar os olhos do seu trabalho. Ela dizia, um homem que não sabe cozinhar é apenas meio homem. Pedro riu. Acho que sou um quarto de homem, então. Só sei fazer ovos e torradas. Nunca é tarde para aprender, Sara disse, entregando a Pedro uma tábua de cortar e legumes para o salada. Começa por cortar estes em cubos pequenos. Do corredor que levava aos quartos, o riso infantil ecoava. Nós estávamos no quarto da Sofia, a porta entreaberta revelava flashes de movimento à medida que passávamos pela abertura. Estão tão felizes, João comentou, olhando para a porta do quarto. É como se sempre tivessem feito parte da vida uma da outra. Pedro assentiu, cortando um pepino com excessiva concentração. A Ana mudou tanto para melhor. Ela costumava ser tão reservada. E a Sofia está a florescer na escola, Sara adicionou. A professora disse que nunca viu um aluno recuperar o tempo perdido tão rapidamente. Por um momento, trabalharam em silêncio confortável. Apenas o som da chuva, das facas na tábua e da massa a ser trabalhada preenchia o ar. Obrigado, Pedro disse de repente, a voz baixa. João e Sara olharam para ele surpresos. Pelo quê? Sara perguntou. Por partilharem a vossa filha, a vossa família. Pedro continuou a cortar os legumes, evitando olhar diretamente para eles. Poderiam ter reagido de forma completamente diferente quando descobriram sobre as meninas. Poderiam ter me afastado. Terem me deixado sozinho. A sua família, João interrompeu simplesmente. Não há nada para nos agradecer. Pedro finalmente levantou os olhos, um sorriso genuíno no rosto. Ainda estou a aprender o que isso significa realmente. No quarto da Sofia, nós estávamos deitadas no tapete, rodeadas de revistas, lápis de cor e papéis espalhados. Trabalhávamos num projeto para a aula de artes, um mural sobre a família, um tema que tínhamos escolhido com óbvio entusiasmo. Acho que devíamos pôr o parque no centro, sugeri, fazendo um esboço rápido. Foi lá que nos conhecemos. Sofia assentiu, colorindo uma pequena versão do que parecia ser nós 5. As gêmeas, Pedro, João e Sara, num piquenique. Acham que ela nos está a observar de algum lado? Sofia perguntou de repente. Eu não precisei de perguntar a quem a minha irmã se referia. A nossa mãe biológica, não sei, talvez, gostava que pudéssemos ler aquela carta que ela deixou. Um dia vamos, disse pegando na mão da minha irmã, quando fizermos 18. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em pensamentos sobre a mulher que nunca tínhamos conhecido, mas que nos tinha dado a vida e uma outra. Mas sabes, continuei, mesmo sem ela, temos sorte. Temos? Sim. Algumas pessoas têm uma família, nós temos 2, e temos uma a outra. Sofia sorriu apertando a minha mão. Voltamos ao nosso projeto, a desenhar e a colorir em silêncio confortável. Às vezes a rir de uma piada interna. Às vezes apenas a existir juntas, como se estivéssemos a compensar 10 anos perdidos. Pedro aproximou-se discretamente da porta entreaberta do quarto.
As meninas estavam tão absortas no seu projeto que não notaram a sua presença. Ele ficou ali a observar-me, a sua filha, que por tanto tempo tinha vivido como uma estranha sob o seu próprio teto. Eu estava a sorrir enquanto desenhava, um sorriso livre e genuíno que ele raramente vira antes. De vez em quando dava uma cotovelada na Sofia ou sussurrava algo que fazia ambas rirem. Havia uma leveza em mim agora, uma alegria despreocupada que contrastava nitidamente com a menina séria e calada que eu tinha sido. Pedro sentiu algo a expandir-se no seu peito enquanto observava. Não era apenas amor. Ele sempre me tinha amado, mesmo quando não sabia como mostrá-lo. Era algo mais, orgulho na pessoa que eu estava a tornar-me, gratidão por ter uma segunda oportunidade e uma profunda e inesperada sensação de paz. Durante anos, ele tinha medido o sucesso em números, aquisições, negócios fechados. Agora, ele percebia o quão vazias eram essas conquistas comparadas com aquele momento simples. A sua filha, feliz, parte de uma família de verdade, amada por quem realmente era. Então, estão prontas para comer? Finalmente chamou, batendo suavemente na porta. As gêmeas levantaram os olhos simultaneamente com sorrisos idênticos. Quase prontas, Sofia respondeu. Só mais 5 minutos. Adicionei. Está bem, estaremos à espera na mesa. Enquanto voltava para a cozinha, Pedro pensou em como a sua vida tinha mudado. 6 meses atrás, os jantares de sábado significavam reuniões de negócios em restaurantes caros, ou mais frequentemente, trabalhar até tarde no escritório enquanto eu jantava sozinha. Agora, ele estava prestes a sentar-se à mesa comigo, com a minha irmã gêmea e os seus pais, que de alguma forma estranha e maravilhosa tinham se tornado a sua família alargada. À mesa, enquanto todos se acomodavam e passavam os pratos de comida, Pedro olhou para os rostos à sua volta. João e Sara, que tinham aberto a sua casa e os seus corações, mesmo depois de tudo o que ele lhes representava. Sofia, que tinha trazido alegria e transformação para a minha vida. E eu, a sua filha, que finalmente sorria como a criança que merecia ser. Não havia festa elaborada, não havia presentes caros, não havia faixas ou decorações chiques, como as que ele costumava encomendar para compensar a sua ausência nos meus aniversários. Mas havia riso sincero, havia conversa real, havia mãos que se tocavam enquanto passavam o pão, havia olhares cúmplices entre as gêmeas, havia presença verdadeira, atenta, presente. E pela primeira vez, Pedro Parker compreendeu que isso era suficiente. Isso era tudo. E hoje, não sei bem. Ainda estamos a aprender. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando o silêncio na minha casa ainda me pesa um pouco, penso se foi a decisão certa. Talvez as duas coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Há dias bons, dias menos bons. E há o barulho da casa dos Thompson aos domingos, que agora é também um pouco da minha. Será que as coisas se vão manter? Quem sabe? Mas uma coisa é certa. A Sofia está lá. A Sara e o João estão lá. E até o Pedro está a aprender a estar lá. E isso, para mim, vale mais do que qualquer estrela florescente no meu teto. Vale a pena, acredito?